que é que significa ser um discípulo de verdade? Olha, não é uma pergunta tão simples, né? Jesus deixou 3 passos muito, mas muito claros para quem quer seguir ele. E nessa nossa análise, a gente vai desvendar exatamente quais são esses passos e o que eles pedem da gente. E para começar, essa frase aqui, ela é a chave de tudo. Jesus não está procurando gente que obedece por medo, por obrigação. Ele quer seguidores. E essa diferença é crucial. Porque ser discípulo não é uma coisa imposta, sabe? É uma escolha que vem de dentro. Então, qual é a essência de um discípulo? Bom, é alguém que olha para o mestre, para Jesus, e pensa, nossa, esse caminho é bom, faz sentido. E é dessa admiração que nasce a vontade de ser parecido, de ouvir com atenção e, claro, de seguir os passos dele. E isso nos joga direto para o texto principal da nossa conversa de hoje, lá em Mateus. Jesus dá 3 comandos assim, bem diretos. 3 ações que definem o discipulado. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Vamos então destrinchar cada um desses passos. Mas por que esses 3 passos são tão radicais? É porque eles batem de frente com a grande batalha da nossa vida, a luta pelo controle. O mundo hoje grita pra gente ser dono do nosso nariz, né? O discipulado, por outro lado, propõe um caminho de confiança completamente diferente. E eu preciso confessar uma coisa. Pra mim, a parte mais difícil é exatamente essa. É aprender a confiar e a descansar de verdade. Sabe, soltar as rédeas e deixar que Jesus realmente assuma o controle da minha vida. É uma luta diária contra essa minha vontade de estar no comando. Agora, olha que interessante o que esse slide mostra. Ele ilustra perfeitamente essa escolha. De um lado, o nosso ego sentado no trono, confiando em si mesmo, fazendo a própria vontade. Do outro, Jesus no trono. E aí a confiança é nele, a vontade é a dele, e o referencial é ele. Uma conversão de verdade é basicamente essa troca de poder. Certo, vamos lá. Primeiro passo. E esse talvez seja o que mais vai contra a nossa cultura. Negar a si mesmo. Parece pesado, né? Mas o que isso quer dizer na prática? Negar a si mesmo não tem nada a ver com se odiar ou ter baixa autoestima, tá? É sobre uma decisão, uma escolha consciente de renunciar ao controle. É pegar a nossa vontade, os nossos achismos e colocar de lado para que a vontade de Cristo aconteça na nossa vida. É uma rendição. Agora o segundo passo, tomar a sua cruz. Essa é uma frase que a gente usa bastante, né? Muitas vezes para falar de um probleminha aqui, outro ali, mas o significado original, nossa, é muito mais profundo e exigente. Não estamos falando de um vizinho que faz barulho ou do pneu que furou. A fonte aqui nos mostra que tomar a cruz não é só aguentar as chatices do dia a dia. É um princípio de vida que vai na contramão de tudo que o nosso ego mais quer. E este slide mostra esse contraste de um jeito brilhante. O nosso ego, por natureza, busca o quê? Satisfação, paz, sucesso. A cruz, por outro lado, ela implica sacrifício, abrir mão das coisas, doar nosso tempo, nossos recursos e até mesmo sofrimento a serviço de um propósito muito maior, que é fazer a vontade do nosso Senhor. E isso tudo nos leva ao terceiro e último passo, que amarra tudo. Depois de renunciar ao controle e aceitar o sacrifício, a ordem final é simples e direta. Siga-me. E aqui, de novo, a gente vê o conflito. O nosso instinto é querer planejar cada detalhe da vida, né? Já seguir a Cristo é trocar os nossos planos detalhados por um caminho de obediência e entrega. É uma vida mais simples, guiada pela fé, onde, como o texto sugere, a gente aprende a gostar de ser surpreendido por Deus. Então, quando a gente junta esses 3 passos, o que aparece? A gente começa a ver o retrato do coração de um discípulo de verdade. É uma jornada, sabe? Uma escolha que a gente faz todo o dia. Então, o ponto crucial é o seguinte: esses não são passos opcionais. Não é um cardápio onde a gente escolhe o que gosta mais. Negar, tomar e seguir. Juntos, eles formam um caminho completo do discipulado, do jeito que Jesus definiu. É o pacote completo. E é muito importante a gente voltar lá no comecinho. A motivação por trás de tudo isso não é o medo, não é a obrigação. Um discípulo de verdade ouve e obedece ao mestre porque o admira, porque confia que ele sabe o que é melhor. É uma obediência que nasce do amor e do respeito. E isso, no final das contas, nos leva àquela pergunta central que o material nos deixa, uma questão pra gente refletir. Não é algo pra responder correndo, mas pra gente pensar honestamente. O que significa pra cada um de nós ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Obrigado por acompanhar esta análise.